Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. Que maravilha. Então, nós estamos aqui porque nós queremos conhecer Jesus. Quem quer conhecer Jesus? Amém? Pode sentar um pouquinho. Quero dar as boas-vindas a você. Dizer que é muito bom estar aqui para celebrarmos, para ouvir as instruções do Senhor e sermos fortalecidos na sua palavra, amém? Então hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre as doutrinas de Cristo. Nós estamos cantando aqui agora dizendo que nós queremos conhecer Jesus. E como é que nós podemos conhecer Jesus? É conhecer a sua vontade, conhecer a sua essência, conhecer a sua doutrina. O que é doutrina? É o seu ensino. Então, a maneira pela qual nós vamos conhecer Jesus é conhecendo a palavra do Senhor. Jesus é a palavra. E todas as vezes que nós olhamos para a palavra, todas as vezes que nós meditamos na palavra, nós estamos conhecendo Jesus. Amém? Então, hoje eu queria convidar você para preparar o seu coração, preparar esse ambiente aí que é poderoso para receber algo da parte de Deus. Sabe, irmãos, Deus ele enviou Jesus lá do céu para morrer numa cruz com um propósito: poder preparar hoje o nosso coração, arrancar do nosso coração toda a raiz de amargura, tudo aquilo que não é compatível com Deus, para que o Senhor pudesse encontrar um lugar preparado para Ele habitar. E Ele veio habitar dentro de mim e dentro de você. Amém? Então hoje o nosso culto de ensino da palavra, mas irmãos, eu creio no poder do Espírito Santo nesse lugar, para se mover entre nós, para trazer coisas preciosas ao nosso coração. Então aproveite esse momento, coloca o teu celular no modo avião. Se você precisar de ir ao banheiro ou tomar água, por favor, irmãos, aproveite esse momento, vai logo, para que na hora do culto você não se levante, para que você não perca nada e nem também tire a atenção de alguém que está focado em receber a palavra do Senhor. Amém? Sem mais delongas, nós vamos agora nesse momento ouvir a palavra. Nós temos hoje a ministra Eugênia Dias. Nós estamos falando esses dias sobre as doutrinas de Cristo. Cristo tem uma doutrina, sabe, irmãos, nós não temos responsabilidade com doutrinas de homens, doutrinas inventadas por homens. Nós temos responsabilidade com as doutrinas de Cristo, com os ensinamentos que Ele deixou para nós, pois elas são segurança para a nossa vida. Amém? Quero convidar já você para cá, Eugênia. Fique à vontade, fique livre, seja guiada pelo Espírito Santo, que Ele te conduza nessa noite, amém? Amém. Aleluia. Obrigada. Vocês são show de bola. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, porque você se faz presente aqui na pessoa do teu Espírito Santo. E nós falamos para você, Espírito Santo, que você tem total liberdade. Você é o nosso mestre, você é o poder de Deus disponível para nós nesse tempo, e é você que nos ensina todas as coisas referente à palavra. Por isso nós dizemos: você tem liberdade, eu me submeto à tua unção, à tua direção, e eu oro por cada um que está aqui presente, para que a sua mente, o seu coração esteja totalmente em ti, Jesus, e que aquelas pessoas que vão estar ouvindo essa ministração depois, eles possam estar com o coração aberto para receber as instruções que você tem para nós nessa noite. Pai, eu te dou graças porque todas as vezes que nós nos colocamos diante de ti para ouvir com o coração humilde, você derrama grandes coisas em nossas vidas e nos transforma por dentro, para que externamente as pessoas possam, quando olhar para nós, ver atitudes que mostrem que nós somos filhos de Deus, que nós fazemos parte de um reino, que nós estamos aqui com uma missão, com um propósito, que é anunciar a salvação a todos, para que eles possam crer, para que eles possam ouvir as boas novas
do Evangelho e assim crer e serem salvos, redimidos e ter uma nova vida, uma nova caminhada à luz das Escrituras. Por isso eu te dou graças, Pai, e te agradeço em nome de Jesus, por tudo que você já fez naquela cruz por nós, Jesus. Você nos deu livre acesso. Hoje nós podemos nos assentar e adentrar a Tua presença sem nenhuma condenação, totalmente livres diante do Teu trono de majestade, de santidade e de glória, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa do sangue que foi derramado, o sangue que nos purifica de todo pecado. E por isso nós podemos estar aqui diante de Ti totalmente, Pai, livres, e assim poder ouvir a Tua palavra e podermos avançar crescendo como filhos maduros para o alvo que é o Cristo Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, amém. Você está pronto para ouvir a palavra? Pois fique pronto aí, viu? Aperta os cintos que a gente vai decolar. E eu sempre dou uma instrução, querido. Quinta-feira é um culto de ensino. E eu não vou ter tempo aqui para destrinchar certas coisas. Então, eu instruo a você, pegue uma caneta, pegue um caderno, anote os tópicos que eu vou estar passando para você. Por quê? Porque depois você vai chegar em casa e você vai conferir na sua Bíblia se aquilo que eu falei realmente está escrito. Para você não sair dizendo que Eugênia disse isso. Não, queridos, nós temos que ser maduros. Nós temos que averiguar se aquilo que está sendo dito no púlpito confere com a palavra de Deus. Senão nós podemos ser facilmente enganados. E nós estamos aqui para passar para você algumas instruções. Se você não trouxe um caderno, uma caneta, coloque seu celular no modo avião, por favor, para que nada venha roubar essa instrução de você. E aí no seu bloquinho de anotações aí, você anota os tópicos que eu vou te passando, as referências bíblicas. Porque chegar em casa você vai conferir. Combinado assim? Então a gente já pode decolar? Glória a Deus. Como o pastor falou, às quintas-feiras, nós estamos, durante o mês de setembro, aprendendo e estudando sobre as doutrinas básicas de Cristo. E Cristo tem doutrina? Tem, queridos. Como o pastor bem falou, o que é uma doutrina? É ensino. Viu? Quando você ouvir a palavra doutrina, você vai entender ensinamento, algo que alguém está instruindo. É uma instrução, é uma regra, é uma doutrina que é transferida. Amém? Então você deixa isso bem claro na sua mente. Nós estamos aqui estudando o quê? As doutrinas básicas de Cristo. Por quê? Nas Escrituras, na Bíblia, há várias doutrinas. Você sabia disso? Que a Bíblia é recheada de ensinamentos, de doutrinas. Mas, queridos, existem 6 princípios elementares da doutrina de Cristo que nós precisamos conhecer de uma forma tão clara, para que depois nós possamos conhecer as outras doutrinas. Por que, Eugênia? Que é tão fundamental que o cristão, que é aquele que nasceu de novo, que é aquele que quer conhecer mais e mais a Cristo, tenha bem claro esses 6 princípios elementares. Porque se nós não conhecermos esses 6 princípios, nós podemos ser facilmente levados por ventos de doutrinas, de homens e de demônios. Você sabia que demônios têm doutrina? Tem. A palavra de Deus diz que há ensinos de homens, há ensino de demônios. Homens inspirados por demônios ensinam coisas para quê? Para criar sofismas na nossa mente. E é por isso que nós precisamos conhecer a verdadeira doutrina, a doutrina de Cristo. Você que é cristão precisa conhecer a doutrina de Cristo. Você não precisa conhecer doutrinas de homens,
você tem que se fundamentar e conhecer as doutrinas de Cristo. Então vamos lá, abre aí, vamos abrir as nossas Bíblias, Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Vamos acompanhar? Hebreus, capítulo 6, no versículo 1, diz assim. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, e você acompanha na versão que você tem aí em mãos. Diz assim, você chegou lá? Hebreus 6, capítulo 1. Por isso, presta atenção. Olha a introdução do capítulo 6 de Hebreus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O versículo 2. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você compreendeu o que você leu? O autor de Hebreus está falando aqui para mim e para você que nós precisamos pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Agora, você já parou para perguntar por quê que o autor de Hebreus fala isso? Volte lá, vamos lá para o capítulo 5, no último versículo. Volte aí, capítulo 5, versículo 14. Queridos, todas as vezes que você lê um versículo ou lê algo nas Escrituras, procure entender o contexto, primeiro, do capítulo. Depois você procura entender o contexto do livro, tá bom? Porque aí você tem um entendimento completo. Porque se nós formos ler apenas o versículo 1 e 2 de Hebreus 6, a gente vai ficar com alguns questionamentos. Porque o autor diz que, por isso, nós vamos deixar pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo e nós vamos avançar para algo que é perfeito. Olha o que ele está falando aqui, versículo 14 de Hebreus 5. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha que interessante. O autor, queridos, na carta aos Hebreus, ele fala coisas muito interessantes. E aqui no capítulo 5, ele está falando sobre Melquisedeque, o rei, de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo. E aí ele faz uma comparação desse rei Melquisedeque com Jesus. Quando chega aqui no capítulo 6, ele para. Ele diz, olha, por isso nós precisamos deixar por a parte alguns princípios, a base, o fundamento da doutrina de Cristo para a gente avançar. Se você voltar antes, eu não vou ler, mas chegar em casa você vai ler o capítulo 5. Ele está falando que ele não vai poder continuar falando aquilo porque as pessoas, elas são lentas para entender. Elas não conseguem aprender. Ele está querendo ensinar, ele está querendo que a gente avance para um nível maior, mas as pessoas, elas não estão conseguindo. E aí ele fala, será que eu vou ter que voltar novamente para a base, para o fundamento? Vocês já precisavam estar mais além, vocês já precisavam estar ensinando, e vocês estão precisando que eu ensine novamente o básico? É como as 4 equações da matemática: somar, multiplicar, dividir, subtrair.
Aí você quer ir para uma conta maior, só que você não sabe nem somar o 2 mais 2. Como é que você vai para a multiplicação? É isso que o autor está falando. Como é que você vai crescer no conhecimento de Deus se você não conhece o básico? E é por isso que nós estamos aqui, queridos, ensinando, primeiro para mim, que eu preciso. Porque eu reconheço que eu ainda não estou num nível maior, porque eu não conheço ainda o básico. E aí, aqui, quais são o básico que todo crente que nasce de novo tem que conhecer? São 6 doutrinas, são 6 matérias, são 6 disciplinas. Quais são essas disciplinas? Primeiro, arrependimento de obras mortas. Todo crente que nasce de novo precisa ter na ponta da língua o conhecimento do arrependimento de obras mortas. E eu não vou falar sobre arrependimento de obras mortas, porque a Natália já falou aqui no culto de quinta-feira. Você assiste o vídeo. Mas, para que você entenda que hoje eu vou dizer, o arrependimento de obras mortas é um novo nascimento, tá? Quando você nasce de novo, aconteceu o arrependimento de obras mortas. Só que é muito mais do que isso. Só que você precisa se aprofundar e conhecer que obras mortas. Quando fala obras, é uma ação, tá? É uma atitude que você tinha, você se arrepende e aí você... obras mortas, eram atitudes, ações que nós tínhamos que levavam para onde? Para a morte. E aí você ouviu falar que há uma vida, que Jesus veio para nos dar vida. Aí você se arrepende daquele caminho que você estava indo e aí você se volta para onde? Para a vida, para Cristo. Ou seja, você deixou para trás as obras mortas da carne. E aí você passa a viver guiados pelo Espírito. Essa é a primeira doutrina, o primeiro princípio elementar de Cristo. Nós precisamos conhecer isso na ponta da língua. E qual é a segunda doutrina que eu preciso aprender, que todo crente? Fé em. Porque, queridos, eu falo o seguinte, eu vejo essa base, esses princípios como um tripé de 3 pernas, só que cada perna ela é reforçada por 2. Qual é a primeira base? O arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. E aprender sobre fé em Deus, queridos, é fundamental para o crente, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível qualquer pessoa agradar a Deus. E eu acredito que todo cristão que ama Jesus quer agradar a Deus. E isso tem que ser uma vida de fé. Tudo o que nós fazemos que não é movido por fé, a palavra de Deus diz que é pecado. E isso é muito sério. Nós precisamos entender o que é uma vida de fé, então, Eugênia. Está lá no vídeo, você vai aprender, você vai buscar conhecer na palavra, na Bíblia, nas escrituras sagradas, o que é uma vida de fé. E aí as cartas nos instruem. Qual é a minha atitude agora, que nasci de novo? Qual é a minha posição como fazendo parte de um reino? Eu não faço mais parte de um sistema mundano, eu faço parte de um reino que é regido por um rei. E esse rei é Jesus, ele é o meu Senhor. Se ele é o teu Senhor, então a tua vida precisa ser movida pelos ensinamentos dele. Amém? Pronto, essa é a primeira base. Essas 2 hastes do tripé. O arrependimento de obras mortas, o novo nascimento e a fé em Deus. E qual é a outra perna dessas doutrinas? Qual é a terceira que eu vou falar hoje? Batismos. Todo crente, todo cristão precisa conhecer sobre o ensino de batismos. E eu quero que você já bote aí na sua mente, porque está no plural. Não é apenas um batismo, e eu vou explicar aqui, a gente vai conversar, e você vai sair daqui entendendo que batismos são esses que todo cristão precisa saber e entender. Amém? Então essa é um
uma outra disciplina, o ensino de batismos. E linkado a esse ensino de batismos está o quê? Qual é a outra disciplina? Imposição de mãos. Todo cristão que nasceu de novo, é básico, querido. Imposição de mãos. Você conhece qual é a sua autoridade quando você impõe as mãos sobre uma outra pessoa para expulsar demônios, para batizar aquela pessoa no Espírito Santo? Então essa é a outra base, haste do tripé. O ensino de batismos e a imposição de mãos. Eu e você, nós precisamos estar craques para que a gente possa colocar isso de parte e avançar para um nível maior, para outras doutrinas, tá bom? E qual é a outra parte das nossas doutrinas básicas de todo cristão? Ressurreição de mortos. Olha só, eu e você, quando nascemos de novo, nós precisamos ter muito claro qual é o ensino de Jesus sobre ressurreição dos mortos. O que Jesus fala sobre ressurreição dos mortos. Você sabe o que é que vai acontecer com você quando você sair daqui, dessa terra? Todo crente que nasce de novo precisa ter isso muito claro. O que vai acontecer com o meu corpo depois dessa terra? E o que vai acontecer com os mortos que não estão em Cristo? É básico. Se nós não conhecermos isso, nós não podemos avançar para outra doutrina, para um ensinamento mais sólido, mais preciso. E qual é a outra base da ressurreição dos mortos? Que aí a gente fecha o tripé. Juízo eterno. Olha só, queridos, é básico. É básico. Arrependimento, fé, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso são princípios básicos. Sem esse princípio, nós não podemos avançar para um ensino maior. Aí a gente quer aprender sobre escatologia, a gente quer aprender sobre o que não sei quem fala, mas a gente não conhece o básico. A gente vai errar. A gente vai ser conduzido por homens, e aí nós não conhecemos, porque ele fala que aquele que se alimenta de leite, ele é criança, mas que o ensino sólido, mais preciso, é para os adultos, aqueles que têm as suas faculdades, a sua mente exercitada. É algo prático, todo dia você renova a sua mente com a palavra, para que você possa avançar para um ensino mais amplo, amém? Então essas são as nossas doutrinas básicas, amém? Para a gente avançar. E aqui essa noite nós vamos aprender sobre o ensino de batismos que Hebreus 6, capítulo 1 está falando. Aí no versículo 2, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Como eu falei para você, olha aí onde diz assim, ó. Vamos ler de novo? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Aí, ó, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, é a primeira doutrina, e da fé em Deus, que é a segunda doutrina, o ensino de batismos, que é a terceira doutrina, da imposição de mãos, que é a quarta, da ressurreição dos mortos, que é a quinta, e do juízo eterno. Essa noite nós vamos aprender sobre a terceira disciplina, sobre o terceiro princípio elementar da doutrina de Cristo, que é o batismo, batismos. Amém? Então vamos lá. Eu quero que... Sim, antes de eu começar a falar, você sabe o significado da palavra batismo? Quem aqui sabe o que significa batismo? Por quê? Lene falou isso mesmo, imergir. Olha só, para a gente começar, vamos aprender o significado da palavra batismo? O dicionário W.E. Vine
ele define batismo, da palavra grega, baptismo, como um processo. Olha só, consiste em um processo de imersão, submersão e emersão. Anotou aí? Batismo é um processo de imersão. E o que é imersão? Lene falou. Imersão é mergulho. Quando você mergulha, você está imergindo em algo. Amém? Então é um processo que consiste em imersão, mergulho. E o que é submersão? Basicamente é um afundamento. É quando você se afoga totalmente. Então olha só que interessante. Consiste em mergulho, mas esse mergulho tem que ser de forma plena, total, é um afogamento total, não é apenas uma parte do pezinho, você não mergulha só com o pé. O batismo, ele tem esse processo, você mergulha totalmente para que não fique nenhum fio de cabelo, tá? Esse é o processo de submersão, e aí tem um processo de emersão. O que é emersão? É você subir, é você renascer. Esse é o significado de batismo, porque com esse significado, com esse entendimento do que é batismo, vai ficar mais fácil a gente entender alguns passos aqui sobre esse ensino de batismos, tá bom? Então já está bem claro, batismo consiste no processo de mergulho, né, afundamento e renascimento, tá bom? E aí, como eu falei para você, o ensino de batismo, porque a gente ouve muito falar em batismo nas águas. Quem aqui já ouviu falar em algum outro tipo de batismo que não seja o das águas? 1, 2, 3. Apenas 3 pessoas aqui já ouviram falar sobre outros tipos de batismos que não sejam nas águas. Como é interessante, porque existe... Você sabia que a Bíblia fala sobre vários tipos de batismos? Desde a antiga aliança até a nova, existem vários tipos de batismo. Mas aqui, nessa noite, eu vou focar apenas em 3 batismos. Amém? Que é o batismo em Cristo. Anote aí. Hoje nós vamos falar batismo em Cristo Jesus, batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Tá bom? Nós vamos falar sobre esses 3 tipos de batismo. O que é o batismo em Jesus Cristo? Diga, novo nascimento. Então, quando eu estou falando em batismo em Jesus Cristo, eu estou falando sobre novo nascimento. Vamos abrir a Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Colossenses 2, versículo 12. Gente, como é muito interessante, isso é básico, entender sobre o batismo em Jesus Cristo, que todo cristão precisa passar. Sem esse batismo não há novo nascimento. Você já chegou lá em Colossenses 2,12? Diz assim, eu vou ler na JFA. Isso aconteceu, isso o quê? O que o autor está falando antes. E é bem interessante, ele está falando, o capítulo 2 de Colossenses, o contexto, o autor está falando aqui sobre a plenitude da vida em Cristo. Olha como é interessante você entender o contexto. O capítulo 12 de Colossenses está falando sobre uma vida plena em Cristo. Aí quando chega aqui no versículo 2, ele diz, isso aconteceu quando fostes sepultados com ele. Ele quem? Jesus. Você precisa ler fazendo algumas perguntas, senão você não vai entender. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele, com Jesus. O que está escrito aí? No batismo. Como é que está aí na sua Bíblia?
Porque aqui na JFA diz assim: isso aconteceu quando fostes sepultados com ele, que no caso é Jesus, no batismo. Então o autor está falando que nós fomos o quê? Sepultados, imergidos, mergulhados. Aonde? Em Jesus. Quando? No batismo. E então vocês ressuscitaram, vocês emergiram, vocês renasceram da morte com Ele, com Cristo, para uma nova vida. Olha que tremendo a gente entender isso. Porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Eu comecei lendo na JFA e terminei lendo na Nova Bíblia Viva. Vocês perceberam isso? Vocês estão acompanhando? Quem percebeu? A JFA diz: isso aconteceu quando foste sepultado com ele, Jesus no batismo, e com ele, com Jesus, foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o restou dentre os mortos. Olha a fé, a doutrina básica aqui também, queridos. E a Nova Bíblia Viva, eu coloquei, vou ler aqui também, que é bem interessante, fala assim: no batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada, foi imergida, ela morreu com Cristo. E então vocês ressuscitaram da morte com Ele, com Cristo, para uma nova vida. Porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Esse batismo que o autor está falando aqui em Colossenses, no capítulo 12, não é o batismo nas águas não, querido. É o batismo no corpo de Cristo. É o momento que você nasce de novo, que você precisa entender. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você morreu. Mas o que foi que morreu, gente? É porque eu estou aqui, lindo e maravilhoso, pleno. Você morreu a velha natureza pecaminosa. Olha que interessante, você sabia disso? Que quando você nasceu de novo, você foi batizado no corpo de Cristo, você foi batizado em Cristo, e quando Ele morreu, você morreu. A sua velha natureza pecaminosa morreu com Cristo, mas quando o Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele estava ressuscitando a mim e a você para uma nova vida. Não mais pela velha natureza, porque ela morreu. Agora você é um espírito, a imagem e semelhança de Deus. Eu ouvi uma certa vez uma pessoa falando: oxe, diz que eu sou criada à imagem e semelhança de Deus, então Deus deve ser bem feio, porque olha esse corpo. E eu, queridos, imagem e semelhança, porque Deus é espírito. É no Espírito, assim como Ele é. Aqueles que nascem de novo, aqueles que entregam a sua vida para Jesus, são como Ele, a imagem e a semelhança. Não é mais guiado pela velha natureza. E aí por isso que você precisa aprender sobre o arrependimento de obras mortas. Porque o caminho da natureza pecaminosa só leva para a morte. E se você insistir andar com Cristo sem o arrependimento de obras mortas, você vai envergonhar a igreja, como tem muita gente envergonhando, porque não entendeu que eu preciso primeiro me arrepender das obras mortas, da carne que conduz para a morte, andar uma vida de fé no Espírito, que eu fui mergulhada em Cristo Jesus, que a minha velha natureza já morreu e que eu ressuscitei com Cristo, e que agora quem me guia é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Não adianta, queridos. Você pode até se batizar nas águas. Se você não entender o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, você nunca vai ter uma mudança de vida. Você vai continuar com as mesmas práticas pecaminosas que levam para a morte. Então você vai para a igreja todo dia, você bota uma Bíblia debaixo do braço, mas as suas práticas que levam à morte continuam as mesmas, porque você não entendeu o básico.
Quem você é agora que você nasceu de novo? E aí é você entender o batismo no corpo de Cristo. Vamos continuar lendo? Abra aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Vocês estão conseguindo compreender? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Eu vou ler aqui na Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Presta atenção no que você está lendo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, que são muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí o versículo 3 diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Você precisa compreender muito bem. Aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, se você for estudar, o contexto fala sobre os dons espirituais. Ele começa a falar sobre os dons espirituais. E quando chega aqui, ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Sobre a igreja, como é que a igreja precisa se comportar. E o entendimento que nós precisamos ter de corpo. De posicionamento, de quem eu sou. E aí ele fala, eu vou ler aqui na Bíblia Viva, diz assim: nossos corpos têm muitos membros, ok? Você entende isso? Nossos corpos têm muitos membros. Porém, esses muitos membros formam um só corpo. Eugênia, ela tem braço, perna, mão, orelha, olho, perna. Mas tudo isso faz parte de um só corpo. É isso que o autor está ensinando aqui para a gente entender um conceito. Então ele fala, nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Ele pega algo que é natural para explicar algo espiritual. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Você entende isso? Que cada um de nós é membro do corpo de Cristo e que o corpo de Cristo é um só, mas que tem vários membros, assim como Eugênia, ela é apenas Eugênia, mas ela tem vários membros, assim o corpo de Cristo. Tem várias pessoas de diferentes personalidades, de diferentes funções, mas faz parte de um único corpo. E aí é que está, porque quem é o cabeça desse corpo? Cristo. Quem é que comanda os membros? É Cristo. Porque vai que Eugênia, o braçozinho aqui, tá bom, a igreja Cristo diz assim, mas eu quero viver de outra forma. Tu já imaginou uma perna andando sozinha por aí, querendo fazer as coisas do jeito dela? Não é estranho? E é esse entendimento que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a gente. Assim acontece com Cristo. Eu estou lendo na Bíblia Viva. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, olha que interessante. Outros gentios, outros são escravos, outros livres. Ou seja, um era da religião tal, outro pensava sobre aquilo, outro é homem, é mulher. Ele disse, ei, agora não importa mais isso. Se você era escravo, se você era livre, se você era homem, se você era mulher, se você era da religião tal, se você era da seita tal. No momento que você é mergulhado, imergido, nasce de novo no corpo de Cristo e você ressurge para uma nova vida, você tem que entender que agora você faz parte de um corpo. E quem comanda esse corpo é Jesus Cristo.
E que você não pode ser guiada por doutrinas de homens, nem por aquilo que eu acho, nem por aquilo que eu penso, mas eu e você precisamos ser guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito, e a palavra é Cristo. E aí ele continua dizendo: o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito. E a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo. Isso é o batismo em Cristo Jesus. É quando você é mergulhado, é quando você é inserido no corpo de Cristo que está espalhado pelo mundo todo. São várias pessoas, diferentes personalidades, diferentes jeitos, e é isso que é lindo, a unidade na diversidade, mas um único corpo. Quem dá o comando é a cabeça. É Ele que diz, é a palavra, é o Espírito Santo. E é isso que nós precisamos entender. Vamos nos aprofundar mais? Abra lá em Gálatas. Jesus. Jesus. Gálatas. Gente, eu estou falando demais, não estou. Gálatas. Eu não falei o versículo. Gálatas 3, 26. Gálatas 3, a gente vai ler o 26 e o 28. Do 26 ao 28. Diz assim, Gálatas 3, 26 e 28. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé. Olha só, a fé é um princípio elementar da doutrina de Cristo. E aqui, no versículo 26, ele está dizendo, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí o 27 ele diz, porque todos vocês que foram batizados aonde, gente? Em Cristo. De Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos ter muito claro na nossa mente que, porque eu sou mulher, é porque eu sou homem, porque isso aqui. Não, você nasceu de novo, você faz parte de um único corpo. E você tem que falar o que o corpo fala de diversas formas, porque você não é igual a mim. Mas a sua linguagem, o seu falar tem que ser igual ao de Jesus Cristo. Todos os filhos de Deus que nasceram de novo precisam ter esse entendimento, que você foi batizado no corpo de Cristo, em Jesus, e que sua velha natureza morreu, e que agora você é uma nova natureza no Espírito. Amém? Esse é o primeiro batismo. Esse é o novo nascimento do crente. E qual é o segundo? Que é o batismo nas águas. É o segundo batismo. E aqui eu vou falar bem rápido. Só vou dar as referências. E aí em outro momento a gente, ensina, porque não vai dar. Não dá. Batismo nas águas. Anote aí. Marcos 1, versículo 9. E Atos 8, 38. O batismo nas águas, as referências bíblicas. Marcos 1, 9 e Atos 8, 38. Tá? Aqui, Marcos 1, 9 é o exemplo de Jesus Cristo quando ele se batizou nas águas. Então, é um ensino para a igreja. Jesus, ele foi mergulhado nas águas e por isso eu e você também precisamos ter. O outro exemplo de Atos 8:38 é do eunuco, lembra? Quando Filipe o batizou. Então são esses dois exemplos do batismo nas águas. E eu vou te dar alguns tópicos sobre o batismo nas águas e as referências. Primeiro, o batismo nas águas é uma ordenança bíblica, anote aí. O batismo nas águas é uma ordenança bíblica. Está escrito em Mateus 28:19
Está escrito em Marcos 16, 15 e 16. Mateus 28, 19. Marcos 16, 15 e 16. Então você vai entender que o batismo nas águas é uma ordenança bíblica. Diz assim, portanto, Mateus 28, 19, eu só vou ler. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Esse batizando-os aqui é no corpo de Cristo e nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16, 15 e 16 diz, quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. E aqui é o batismo nas águas, mas para que o batismo nas águas aconteça, querido, você precisa ser batizado em Jesus, tá? O batismo nas águas só acontece depois do batismo em Jesus. Por quê? O batismo nas águas é uma confissão pública da sua fé em Jesus. Você confessa publicamente que agora você já foi batizado no corpo de Cristo. Que você agora vive uma vida pelo Espírito e não mais pela velha natureza. Amém? É o primeiro tópico. O batismo nas águas é uma ordenança bíblica. O segundo, deve acontecer imediatamente após o novo nascimento. Anote aí. Deve acontecer imediatamente após o novo nascimento, porque algumas pessoas dizem que para você se batizar nas águas, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa deixar algumas práticas. Não. De acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, é imediatamente. Você creu em Jesus Cristo, você foi salvo, você nasceu de novo. Naquela mesma hora, querido, você pode mergulhar nas águas. Qual é a referência bíblica? Anote aí, Atos 8, 36, 38, que é o caso do eunuco. Ele estava lendo Isaías, ele não estava entendendo. Filipe, guiado pelo Espírito, movido pelo Espírito, vai até o eunuco, anuncia a mensagem de Jesus, através daquela escritura de Isaías. O eunuco crê nas escrituras em Jesus, nasce de novo, aí ele diz, e o que me impede de ser batizado? E aí Filipe diz, nada. Você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos? Ele disse, eu creio, então bora batizar. Aí ele foi e mergulhou nas águas. Então, o batismo nas águas, ele acontece, pode acontecer imediatamente o novo nascimento, tá bom? E outra coisa, está disponível para quem crê de todo o coração. Está disponível para todos, queridos. Nasceu de novo, pode mergulhar nas águas. Foi batizado em Jesus, pode mergulhar logo nas águas, porque é apenas uma confissão pública do que aconteceu dentro. Amém? E agora o batismo no Espírito Santo. A gente falou sobre o batismo em Jesus, a gente falou sobre o batismo nas águas, e agora a gente vai falar sobre o batismo no Espírito Santo. Que batismo é esse? Que eu e você, que é tão básico, que eu e você precisamos conhecer. Você sabe, Fê? Que batismo é esse? É um revestimento de poder. Não é o Espírito dentro. Todo cristão que nasce de novo, você entendeu? O Espírito Santo, ele passa a morar, a habitar dentro de você. Só que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. E ele só acontece depois do batismo em Jesus Cristo. E o batismo no Espírito Santo pode até acontecer depois, antes do batismo nas águas. Esse batismo agora que a gente vai falar, ele pode acontecer antes do batismo nas águas ou depois. Não tem uma ordem. Só que ele só acontece depois do batismo em Jesus Cristo, do novo nascimento, ok? Então, batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Captou? Pronto. Esse é o batismo que a gente vai falar agora. E existe, aí eu vou te dar alguns tópicos. Existe a promessa do batismo no Espírito Santo e existe o cumprimento do batismo do Espírito Santo. Vamos ver aqui, aí eu vou precisar que você abra a Bíblia, tá bom?
A promessa do batismo no Espírito Santo está lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 4. Atos. Queridos, você tem controle sobre a sua mente. Você pode trazer a sua mente cativa a esse lugar. Deixa as preocupações lá fora, porque você não vai conseguir resolver estando aqui. Então se conecta no que está sendo instruído aqui. E todas as coisas vão cooperar para o bem. Amém? Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim. Atos 1:4. Eu vou falar aqui sobre a promessa. Atos 1:4. E comendo com eles, aqui está falando sobre Jesus, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Aqui é Jesus, depois de ressuscitado, dando algumas instruções. Amém? E aí Jesus, comendo com os discípulos, falou para eles que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. João, na verdade, batizou com água, mas vós, os discípulos de Jesus, sereis batizados com o Espírito Santo nesses dias. Aqui é Jesus dando as instruções para os seus discípulos. Jesus ressuscita, passa 40 dias ainda com os discípulos dele, ensinando, instruindo algumas coisas. E aqui em Atos, no capítulo 1, no versículo 4, ele está ali sentado à mesa, conversando. Ele diz: olha, vocês não vão se ausentar de Jerusalém não, tá? Vocês vão ficar aqui até que a promessa se cumpra. E que promessa era essa? O revestimento, o batismo com o Espírito Santo. Porque os discípulos só poderiam fazer alguma coisa depois desse revestimento. Amém? E aqui é a promessa. E o cumprimento, quando é que acontece essa promessa? Vá lá para o capítulo 2. Você não está em Atos? Atos 2, versículo 1. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vocês viram que os discípulos obedeceram às instruções de Jesus. Então eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Aqui, queridos, está acontecendo o cumprimento da promessa. Isso marca uma nova era, a era da igreja, daqueles que são filhos de Deus, que não vão mais anunciar o Evangelho na força do seu braço, no seu entendimento, mas eles têm um revestimento extra de poder do Espírito Santo. E aí é os dons espirituais. Só que aí existe alguns tópicos. Como eu sei que eu fui batizada com o Espírito Santo? A evidência principal que eu e você podemos saber que somos batizados é o falar em línguas estranhas. E esse falar em línguas estranhas não é o dom de línguas. Tá bom? Porque algumas pessoas que dizem que falar em línguas estranhas é o falar em outro idioma. Não é. Porque a palavra deixa bem claro que quando você está falando em línguas, ninguém entende. E que língua é essa que ninguém entende? É uma língua estranha, por isso que o nome é estranha. Aqui, essa evidência do batismo no Espírito Santo, você passa a falar em línguas.
Então é a primeira evidência de que foi batizado com o Espírito Santo, é quando você começa a falar em línguas estranhas. Amém? E a referência eu não vou ler, mas está lá no Atos, no capítulo 2:4. Gente, é tão interessante sobre isso. Eu queria ter tempo aqui para ensinar, mas não vai dar. Atos 2:4, Atos 10:44 e 48 e Atos 19:1-6. O batismo no Espírito Santo tem a evidência inicial e visível de falar em outras línguas. Sobre o batismo no Espírito Santo, é uma experiência subsequente à salvação, dada aos que creem. Então, queridos, esse revestimento de poder no Espírito, pelo Espírito, está disponível no momento que você nasce de novo. Tem pessoas que nascem de novo e já são batizadas, já são revestidas, já passam a falar em outras línguas. E para que falar em outras línguas? Porque o falar, a palavra de Deus diz que você ora segundo a vontade de Deus. Porque tem coisas que você não sabe nem como orar. E aí quando você ora em outras línguas, você está orando não segundo a sua vontade, não segundo a vontade da carne, mas da mente, mas você está orando segundo a vontade de Deus. Então todo cristão, se ele quiser estar firme no Espírito, ele precisa buscar o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Amém? O terceiro tópico, quem é que batiza? Diga, é Jesus Cristo. Mateus 3:11 diz assim, Mateus 3:11: eu vos batizo com água para arrependimento. Quem está falando aqui é João. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Amém? A presença do Espírito Santo dentro de você, depois que você nasce de novo, não é o batismo. Deixa isso bem claro, tá? Batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O outro tópico, é bíblico orar para receber o batismo no Espírito Santo. Você sabia que para quem deseja, que não ainda foi batizado com o Espírito Santo, ainda não fala em outras línguas, você pode orar pedindo a Deus? Olha lá, Atos 8:15, Atos 8:15, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aqui é bem interessante. Paulo vai para Éfeso, chega lá em Éfeso, encontra um monte de discípulos, meio que perdido. Aí Paulo disse, oxe, vocês não foram batizados com o Espírito Santo não, é? Aí eles disseram, vixe, e tem o Espírito Santo? A gente nem ouviu falar que existe o Espírito Santo. Aí eles oram e impõem as mãos, que é uma outra doutrina que nós vamos aprender, e aí eles recebem um batismo no Espírito Santo. Então é bíblico orar para receber o batismo no Espírito Santo. Amém? E Jesus só iniciou o seu ministério depois de ter recebido o batismo no Espírito Santo. Queridos, você querer fazer o seu ministério, prestar qualquer serviço na obra de Deus, sem esse revestimento de poder, você vai se frustrar. Porque você vai querer fazer na força do braço. E aí vem os embates do mundo. E você vai desfalecer. Você, sem o revestimento de poder, para fazer a obra de Deus, você se frustra, você se cansa, você se magoa. Porque tem muito crente magoado, muitos pastores que recuam da sua fé, porque eles não receberam primeiro o batismo, o revestimento. Por quê? Quando você é guiado, revestido pelo Espírito, tudo quem faz, quem é que
que banca? É Deus, é uma vida de fé. E aí precisa os fundamentos básicos, o arrependimento, a fé e o ensino de batismo. Eu creio, assim como tem um pastor, que ele diz que essas doutrinas, ela depende uma da outra. Sem o arrependimento, sem a fé, você não é batizado. Sem o batismo, você não vai aprender a falar em impor as mãos. Você não vai aprender sobre a ressurreição dos mortos. Você não vai entender nada sobre o juízo eterno sem o revestimento de poder, sem o batismo no Espírito Santo. Então, Jesus é o nosso exemplo. E ele só iniciou o seu ministério depois de ter recebido o batismo no Espírito Santo. Em Mateus 3,16. Quando Jesus é batizado nas águas, ali acontece 2 batismos. Nas águas e o revestimento de poder. Ele mergulhou e ele foi revestido porque o Espírito desceu em forma corpórea. E aí ele ouviu uma voz: esse é o meu filho amado, nele eu me comprazo, eu me alegro. E por último, o batismo no Espírito Santo promove edificação para o crente. 1 Coríntios 14, 4. Abra lá, 1 Coríntios 14, 4. O que é que diz? Diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. É muito interessante esse capítulo 14, quando Paulo fala sobre a diferença do falar e o do ser batizado no Espírito Santo. Do falar em outras línguas e do dom, do batismo de línguas. Que quem é batizado em línguas precisa também interpretar. Aí acontece o quê? Uma profecia, que é diferente do falar em línguas. Que aí você vai estudar e você vai aprender. Então, o batismo no Espírito Santo promove edificação. Entenda isso, querido. Você precisa buscar, orar, pedir às pessoas para impor as mãos sobre você, para você ser revestido com o Espírito Santo. Por quê? Porque isso vai causar em mim e você um revestimento de poder, uma edificação. Olha o que diz Judas, capítulo 1, versículo 20. Judas 1, 20. Durma não, queridos. Isso aqui é algo que vai fazer você ter vida. Diz assim, Judas só tem um capítulo, é o versículo 20. Diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como é que eu me edifico na fé? Orando no Espírito Santo. Que oração é essa? É a oração em outras línguas. É o revestimento de poder. É o batismo no Espírito Santo. Então, queridos, olha só. Isso é o básico. Você sabia? É como uma pessoa que está fazendo o ensino básico, o ensino médio. Porque sem esse ensino médio, você não vai conseguir fazer uma faculdade. Então nós, como cristãos, nós precisamos ter muito claros sobre esse ensinamento de batismo. E aí, queridos, o batismo de Jesus Cristo vai te dizer todas as realidades. Existe outra disciplina que são as realidades da nova criação. Quem eu sou agora que eu estou em Cristo. E aí você vai mergulhar nas águas com facilidade. E aí você vai ser revestido de poder. Ninguém para. Ninguém para um crente. Desculpa, a Pepe estava dormindo. Ela acordou. Só por dentro. Aí ninguém para. Um crente. Gente, eu sou engraçada demais. Eu vou precisar dar mais umas palminhas dessas para a gente acordar. Um crente que é batizado, que sabe e entende sobre o ensino de batismo, ele é diferente. E eu pedi perdão a Deus, porque eu nunca mais tinha aprendido sobre isso.
E o Senhor, graças a Deus, o pastor, guiado pelo Espírito, ele entendeu a necessidade de nós como corpo, como filhos de Deus, a voltarmos novamente aos princípios elementares da doutrina de Cristo para a gente avançar para um nível maior. Amém? Vamos orar? Curva suas cabeças. Pai, obrigada pela Tua palavra, Pai. Obrigada pelas Tuas instruções, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é luz. É lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Pai, nós somos guiados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. E por isso nós estamos aqui, Pai, para ouvir, para sermos instruídos, porque nós queremos avançar, Pai, e sermos luz no mundo e podermos ajudar outras pessoas, Pai, que ainda estão em trevas, que ainda não entenderam, mas nós que já entendemos, que estamos crescendo, avançando, nós podemos ajudar outras pessoas. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.